Quando eu tinha 21 anos, trabalhava na manutenção e limpeza da creche ali perto, na esquina. Meu trabalho envolvia jogar fora o lixo, mover e arrumar móveis para eventos especiais, fazer manutenção preventiva, manter os suprimentos organizados, limpar e cuidar das instalações, cuidar dos equipamentos e manter um ambiente seguro, que incluía relatar qualquer atividade suspeita que poderia levar a abuso ou maus tratos infantis. Alguns dias até era eu quem abria e fechava o espaço. Foi um trabalho bem puxado, já que era só eu e um cara mais velho que era mais ou menos meu chefe na maior parte do tempo. Eu sempre era o responsável por trancar o local, já que ele sempre saía mais cedo. O prédio da creche fica nos terrenos de uma escola e igreja católica, embora eu tenha certeza de que a creche estava aberta para qualquer pessoa, independente da religião. O trabalhador mais velho, que vou chamar de Bob, estava saindo cedo em um dia. Deve ter sido uma sexta-feira, porque ele sempre saía cedo às sextas. As coisas que eu precisava fazer antes de começar a limpeza eram limpar as salas de aula, empacotar o restante das decorações de ação de graças das salas de aula de volta para as caixas, levá-las para o porão e depois começar a trazer as caixas de Natal para cima. Essas caixas contêm decorações que seriam usadas em todo o prédio, desde o saguão até os corredores e salas de aula. A equipe de cuidados infantis seria responsável pela decoração propriamente dita, mas era meu trabalho limpar tudo isso. Levar as caixas para cima e para baixo, porque agora era depois do dia de ação de graças e era hora de trazer as decorações de Natal. Todas as crianças e funcionários já tinham ido embora nesse ponto, já estava escuro, entre 6 horas e 7 horas. Eu era o único que ficou no prédio, então eu tranquei todas as portas enquanto continuava meu trabalho. Desci para o porão, que era usado principalmente para armazenamento, já que estava frio lá fora e já tínhamos passado da temporada de brincadeiras ao ar livre. Todos os brinquedos que normalmente estavam na área de recreação do pátio estavam embaixo. O porão incluía, mas não se limitava a escorregadores de plástico e aqueles carrinhos de brinquedo que as crianças se movimentavam com os pés. O porão consistia de um corredor que passava pela sala da caldeira e pelos aquecedores de água quente, e no final do corredor estava a sala de armazenamento. Essa sala sempre tinha uma vibe sinistra, principalmente por causa da iluminação ou da falta dela. Não havia iluminação direta lá embaixo, eram só luzes tênues e suspeitas nos cantos e a pequena luz vinda do corredor. O teto do porão também não era muito alto. Mano, eu tive que dar uma baixadinha para não bater a cabeça em certos lugares, era tipo um híbrido de porão e espaço apertado, mas enfim, eu tenho 1,90 metros então para pessoas mais baixas isso não era um problema. O porão tinha um monte de janelinhas pequenas que deixavam ele até bem iluminado durante o dia, mas obviamente nesse ponto já estava escuro, então eu tive que usar uma lanterna. Fui descendo com os potes do tanque de vinho um por um, colocando eles lá na frente do porão só porque eu tava com preguiça e queria ir embora e provavelmente começar o fim de semana. Eu estava carregando um dos recipientes de Natal escada acima e pelo corredor quando ouvi a voz de uma criança e depois risadas. Estava muito abafado, mas eu definitivamente sabia o que ouvi. Parei de empurrar o recipiente e comecei a olhar ao redor do local. Eu chequei todas as salas de aula, depois a brinquedoteca, depois a sala de artes, depois os banheiros, todos os cômodos que eu conseguia pensar. Não havia crianças lá dentro. Continuava ouvindo aquela voz abafada de vez em quando, embora o único lugar que não chequei foi o porão. Voltei para a porta do porão e olhei para baixo as escadas, esperando ouvir um barulho vindo de lá. A ficha caiu que tinha uma criança lá embaixo e eu corri pelas escadas gritando "Quem está aí?", pensando que uma das crianças tinha se escondido lá embaixo. Cheguei embaixo e corri pelo corredor da cave até o quarto de armazenamento. Vi um dos carrinhos de brinquedo se mexendo por um segundo antes de parar, como se tivesse sido empurrado. Fiquei parado olhando ao redor do quarto. Não vi nenhuma criança que pudesse ter empurrado aquele carro. Eu disse várias vezes que estava sozinho aqui embaixo, estava morto de silêncio, o silêncio era ensurdecedor. Comecei a olhar dentro das caixas e containers, pensando que uma criança poderia estar se escondendo em um deles, mas no meio do caminho percebi que não tinha como uma criança fechar esses containers ou caixas em cima delas mesmas. Nesse momento,
me senti sozinho, mas ao mesmo tempo não estava. Não consigo explicar, e então bem atrás de mim ouvi algo de plástico cair. Não havia ventilação nenhuma naquele porão, eu nem virei para ver o que era, só saí correndo para o andar de cima sem olhar para trás. Parei no topo das escadas de novo e quando ouvi o que só podia descrever como um sussurro de criança lá embaixo, eu bati a porta com força. Não sabia o que fazer além de ligar para o Bob e, resumindo, ele disse que se eu achasse que tinha uma criança lá embaixo, precisava chamar a polícia. O assustador é que eu não achava que tinha uma criança lá embaixo, mas mesmo assim liguei. 911. Eu simplesmente não pude sair sem confirmar e estava certa de que não havia crianças lá embaixo, porque com a ajuda de alguns policiais, quando olhamos para baixo, não havia nada além de um monte de caixas e recipientes cheios de suprimentos e decorações. Também não consegui encontrar nada no chão que pudesse ter feito aquele som de plástico caindo no chão, dado o fato de que não havia outro lugar para se esconder lá embaixo e ninguém relatou o desaparecimento de seus filhos, os policiais não puderam fazer nada além de ir embora. Mano, falei pros tiras que achei que tava desperdiçando o tempo deles, mas estava tão perturbado que nem fiquei com vergonha de ligar pra polícia. Eu larguei o trampo bem antes do Natal, antes de ter que descer de novo para aquele porão. Isso aconteceu não faz muito tempo.